Oi gente, meu nome é Alicia e eu faço parte do projeto Eletrônica nas Redes. E no vídeo de hoje a gente vai simular o funcionamento do retificador de meia onda. Para isso, eu fiz um esqueminha aqui para ficar mais fácil de entender e coloquei os valores para que a nossa simulação dê certo. Então a tensão de entrada ela vai ser de 127 VRMS, a relação do transformador vai ser de 0,05, a corrente máxima vai ser de 50 mA e a tensão de Ripley vai ser 1 volt. Agora a gente vai para a parte dos cálculos e o primeiro cálculo que a gente vai fazer é a tensão no primário e no secundário. A tensão no primário já foi fornecida, que é os 127 VRMS, e com essa tensão a gente vai poder calcular a tensão no secundário, a tensão que está passando aqui. E para isso a gente vai pegar a tensão no primário e vai multiplicar pela relação de transformação. A relação de transformação é 0,05, que é a mesma coisa que 1 sobre 20, então é só multiplicar 127 vezes 1 sobre 20, que vai dar o resultado, que é 6,35 VRMS. Com esse valor agora, a gente vai calcular a tensão de pico no secundário, porque é ela que a gente vai usar na simulação. Então, para isso, a gente vai pegar a tensão no secundário que a gente encontrou e multiplicar por raiz de 2. Então, vai ser 6,35 vezes raiz de 2, que dá 8,98 volts. E essa vai ser a nossa tensão. Agora, a gente vai fazer alguns cálculos que eles não são importantes em si para a simulação, mas é mais para ficar completo, o vídeo ficar completo e a gente entender todas as etapas. Agora, a gente vai calcular a tensão média sem o capacitor. Para isso, a gente pode pegar a tensão de pico no secundário, que a gente acabou de descobrir, e dividir por π. Então, vai ser 8,98 dividido por 3,14. E aqui tem um menos 0,7, que a gente vai estar tirando a tensão do diodo. Então, a tensão média sem o capacitor vai ser de 2,15 volts. E agora, a gente vai calcular a resistência mínima de carga, e esse cálculo aqui é importante para a simulação, porque a gente precisa saber qual vai ser o valor da resistência. E para isso, a gente vai usar a lei de Ohm, que fala que a tensão é igual a resistência vezes corrente. Como eu estou querendo saber qual que é o valor da resistência, eu vou isolar ela. Então, vou pegar a corrente e vou passar para o outro lado e dividir. Então, resistência vai ser igual a tensão dividido por corrente. Então, a tensão é o 8,98 e a corrente é 50 mA, que foi a corrente que a gente está projetando e ela já foi informada anteriormente. Então, fazendo essa divisão, a gente vai encontrar que a resistência de carga tem um valor de 179,6 ohm. E agora, a gente vai calcular o valor da capacitância. Aqui tem um capacitor porque como a tensão é alternada, horas ela vai estar fornecendo corrente para o circuito e horas não. Então, o capacitor, quando a tensão não está fornecendo corrente, ou seja, não tem tensão no circuito, esse capacitor ele armazena a tensão necessária para quando a fonte não estiver alimentando o circuito, o capacitor alimentar. Então, não vai faltar tensão nem corrente no circuito. E para isso, para calcular o valor da capacitância, a gente vai dividir a corrente por frequência vezes a tensão de Ripley. A tensão de Ripley a gente adotou como sendo 1 volt, então vai ficar 50 mA dividido por 60. E isso vai dar um valor de 833,3 microfarad. Agora, a gente vai calcular a tensão média com o capacitor. Como a gente colocou o capacitor aqui, a gente tem que calcular qual vai ser a tensão com ele. E para isso, a gente vai pegar a corrente vezes a resistência e a gente vai tirar a tensão de Ripley dividido por 2. Então, vai ficar 50 mA vezes 179,6 menos a tensão de Ripley é 1, então vai ser 1 sobre 2. E aqui o 0,7 menos 0,7, que é a tensão que está no diodo. Fazendo esse cálculo, a gente vai encontrar que a tensão média é de 7,78 volts. Bom, os cálculos acabaram por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa parte do vídeo. Não se esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. E agora a gente vai para simular. A gente vai simular no Tinkercad. E aqui eu já peguei as coisas que a gente vai precisar. A gente vai precisar da protoboard. A gente vai precisar de um gerador de função. E aqui eu alterei alguns valores. Que no caso é o valor da frequência. Que a gente fez os cálculos com uma frequência de 60 Hz.
A amplitude vai ser a tensão de pico no secundário, que a gente descobriu que é 8,98. Eu alterei o deslocamento para zero e a função eu coloquei como sendo seno. A gente também vai precisar do capacitor, e aqui no capacitor eu alterei o valor da capacitância, que é 833 microfarads ou 0,83 milifarads. Tem o diodo, e a gente também vai precisar de uma resistência com o valor de 179,6 ohm. Também a gente vai precisar de dois osciloscópios, e eu alterei o tempo por divisão para 10. Então, agora a gente pode começar a simular. E aqui a gente vai simular para ver o que vai acontecer. A gente vai comparar como as ondas estão ao entrar no gerador de função e quando elas passam pelo nosso circuito, o que vai acontecer. Então, eu vou começar com ligando o gerador de função na protoboard. Pronto, eu alterei as cores para ficar melhor. E agora eu vou pegar o diodo aqui. E aí eu vou vir aqui com o anodo do diodo e vou conectar no positivo da minha fonte. E aqui o negativo eu vou vir e vou colocar o capacitor. E aí o capacitor, eu vou pegar o positivo do capacitor e vou ligar no cátodo do meu diodo. E agora a gente vai ligar a resistência aqui no positivo do capacitor. Então, aqui, o negativo do capacitor, eu vou conectar direto no negativo da fonte. E o do resistor, o outro terminal do resistor também. E aqui tá o nosso circuito. E agora a gente vai colocar os osciloscópios para a gente poder comparar as ondas e ver o que acontece no retificador. Então, o primeiro osciloscópio, eu vou pegar o positivo dele e o negativo e vou conectar na fonte. Pronto. E agora, esse segundo osciloscópio, eu vou pegar o positivo dele e vou conectar no positivo do meu capacitor. E o negativo dele, eu vou conectar no negativo da fonte. E agora, a gente vai testar para ver se deu tudo certo e comparar. Então, aqui a gente pode perceber que quando a gente liga aqui, ó, o osciloscópio no gerador de função, a corrente está alternada, né? A tensão está alternada. E aí, ao passar pelo circuito e sair nesse osciloscópio aqui, a gente vê que o sinal ele fica contínuo. Então, basicamente, é esse o funcionamento do retificador de meia onda. Esse foi o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado.